Fala galera, tudo bem com vocês? Como é bom ter vocês aqui comigo novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula e hoje vamos falar da importância dos exames médicos trabalhistas e esclarecer algumas práticas totalmente erradas que muitos empregadores cometem. Se o assunto já te interessou, convido você a se inscrever ao meu canal e vir comigo. Bora lá? Então, galera, não é só a qualificação profissional que precisa ser levada em consideração na hora de assinar a carteira de trabalho do seu funcionário. A saúde dele também é muito importante e precisa ser avaliada e monitorada durante todo o período em que ele estiver na sua empresa. O exame médico tem uma grande importância, principalmente durante o processo admissional, pois é através dele que o empregador saberá se o novo funcionário estará apto ou não, tanto na parte física quanto na mental, para exercer o cargo ou a função ao qual foi destinado. Vamos falar de leis. A Lei 7.855, de 24 de outubro de 89, que se trata das consolidações das leis trabalhistas, em seu artigo 168, estabelece que é obrigatório o exame médico por conta do empregador. Então, o custo do exame médico deverá sair única e exclusivamente do bolso do empregador. Muitas empresas obrigam o funcionário a arcarem com essas despesas, mas essa prática é proibida por esta lei. Então, querido funcionário, jamais aceite pagar pela realização do seu exame médico. Uma outra questão é o ASO. O ASO é o atestado de saúde ocupacional que o funcionário receberá ao fim do exame médico. Ele nada mais é que uma declaração médica que indica se o colaborador examinado está apto ou não para exercer suas funções dentro de um determinado local de trabalho. Nesse sentido, ele serve para avaliar se a saúde do colaborador está de acordo com a exposição ao risco das atividades que irá exercer e também para a gestão da saúde do trabalho como um todo. Estar apto ao trabalho não quer dizer que a pessoa não tenha doenças, mas sim que o colaborador é capaz de exercer a função para a qual se candidatou. O mesmo ocorre para o não apto ou inapto ao trabalho. Então, ser inapto não quer dizer que o colaborador tenha doença grave. Apenas configura que não poderá exercer aquela função para a qual foi indicada. Assim, o mesmo colaborador poderá ser apto para alguma atividade e para outras não. Quais são as finalidades dos exames ocupacionais? Primeiramente, é promover e preservar a saúde do trabalhador. Se o funcionário entra saudável na sua empresa, teoricamente, ele deve permanecer na sua empresa saudável e sair da sua empresa saudável. Teoricamente, porque nós sabemos que não é isso que acontece na maioria das vezes, mas não é objetivo de um trabalho adoecer o trabalhador. Por isso, existem diversas especialidades relacionadas ao trabalho a fim de deixá-lo mais harmonioso e menos prejudicial à saúde. Como, por exemplo, temos diversas especialidades como médicos, engenheiros, fisioterapeutas, educador físico, dentre tantas outras que eu posso ficar aqui um tempão citando, relacionadas ao trabalho. Temos também como objetivo da realização desses exames a redução do absenteísmo motivado por doenças. Pensando apenas na doença, um funcionário sadio ele não falta ao trabalho. Buscamos, acima de tudo, reduzir o máximo de acidentes potencialmente graves. Ou seja, quando um determinado exame especifica na saúde do trabalhador que ele poderá, por exemplo, ter um mal súbito para um determinado trabalho, um trabalho à altura, por exemplo. Como exemplo do trabalho à altura. Caso o médico venha, através do exame, detectar que esse funcionário ele tem um mal súbito, ele será inapto para o trabalho à altura. Por isso é tão importante fazer a realização desses exames. Através dos ASOs, você tem a garantia de empregados aptos à função para um melhor desempenho, evitando as implicações legais pela falta de atendimento à sua obrigatoriedade, tendo em vista que se trata de leis. Para cada exame médico realizado, o médico deverá emitir o atestado de saúde ocupacional em duas vias. A primeira via do atestado ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador
inclusive na frente de trabalho ou no canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho. A segunda via do atestado será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via. Os registros deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos, após o desligamento do trabalhador. Tem muita empresa que pegam esses atestados depois que o trabalhador é demitido e perde. Contabilidade também, muita contabilidade que não tem responsabilidade, pegam esses atestados e some. Funcionário que acaba de sair do consultório não sabe onde que colocou esses atestados médicos. Então, vai aí uma dica muito importante. Esses atestados, eles são documentos, então eles devem ser guardados por no mínimo 20 anos. São as nossas leis brasileiras. Então, o que nós recomendamos, né, a gente dessa área de segurança do trabalho, que você mantenha esses atestados todos arquivados numa pasta, porque pode ser que um dia você precise desse atestado, por exemplo, se você tiver algum problema de saúde adiante e conseguir comprovar que você adoeceu por causa de um trabalho que você já trabalhou há muito tempo lá atrás. O atestado, ele é um documento e você pode usar ele como uma prova a seu favor. Da mesma maneira, a empresa pode estar usando esses atestados como uma prova, falando que o funcionário ele entrou saudável, permaneceu saudável, que seriam os atestados periódicos, e saiu da empresa saudável. Então, galera, esses exames médicos, eles são muito importantes. Eles servem como prova, tanto para a empresa como para o funcionário. Então, vocês precisam guardar esses exames e não achar que é um simples papel que o médico está te dando. Não é só porque você foi aprovado, por exemplo, para trabalhar numa empresa que você vai pegar o seu atestado admissional e vai jogar ele fora. Porque isso acontece sim com muita gente. E isso a gente fala direto, não joga fora, porque um dia você pode precisar. E quando precisa, aí é tarde demais, porque imagina só, passam-se 20 anos, ou nem precisa passar estudo, já se passar 5 anos, você já não vai lembrar mais onde você fez o exame médico. Então, assim, as clínicas de medicina do trabalho, elas costumam também ficar com uma terceira via, né, que seria a terceira via desse exame. Mas para você poder estar tirando a sua segunda via do seu atestado, você precisa lembrar onde você fez. Então, é por isso que a gente pede para o pessoal sempre estar guardando isso, ter o cuidado, porque é um documento muito importante. Você não sabe como é que vai ser o seu dia de amanhã. Dependendo do tipo de função que a gente vai ver aí mais para frente, tem muitas funções que elas vêm, o funcionário vem adoecer lá na frente. Aí não vai nem saber, não vai ter como provar que foi por causa de determinada empresa, que passou pela empresa em questão, porque não vai ter uma prova. Então, cuidem dos seus atestados médicos, porque eles são um documento muito importante. E falando, né, de atestado médico, nós temos 5 tipos de atestado médico. O admissional, o demissional, o periódico, a mudança de função e o retorno ao trabalho. Esses atestados eu quero falar deles mais especificamente, porque eles têm muitos detalhezinhos, serão cena dos próximos capítulos aí. Então, vocês me acompanhem e eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para receber as próximas notificações. Um beijo e até mais.